Olá, eu sou a professora Rafaela Machado e está começando agora mais um episódio do Pílulas da História. Dessa vez nós estamos às margens da BR-356 para te contar a história de um lugar lindíssimo da nossa região, que é o Solar da Baronesa. O Solar da Baronesa foi inaugurado em 1844 e funcionava como sede da fazenda da propriedade rural, a Fazenda São Francisco. Os proprietários eram o Barão de Moriaé e a Baronesa de Moriaé. Para você que está em casa, duas curiosidades. Quem passa pela BR-356, na verdade, vê os fundos do solar. A frente dele está virada aqui para o rio Moriaé e fica instalado na sua margem esquerda. Além disso, o Barão de Moriaé possuía uma propriedade urbana, que é onde hoje está instalado o 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros. Típica construção do século XIX, o Solar da Baronesa possui em seu interior uma capela dedicada a São Francisco. E essa capela é um dos poucos exemplares em que você consegue acessar e visualizar todos os acontecimentos, tanto do piso inferior quanto do mezanino lá de cima. Um dado interessante, gente, é que as moças da família, as mulheres da família, conseguiam assistir às missas, os eventos e casamentos em local separado. Isso é muito característico da nobreza da terra. Após o falecimento da Baronesa de Moriaé em 1881, o Solar da Baronesa acabou sendo incorporado às terras do Visconde de Santa Rita, usina de Sapucaia. O interessante dessa história é que o Visconde de Santa Rita era irmão, mas também genro da Baronesa de Moriaé. Durante o período em que o Solar ficou incorporado às terras da usina, gente, um dado interessante é que aqui chegou a funcionar, chegou a abrigar uma escola de ensino primário em um de seus salões. O Estado já não era dos melhores, mas serviu também essa finalidade, tendo inclusive muita relação com a comunidade local que já estudou, já visitou, porque nessa época o Solar da Baronesa também estava aberto à visitação. Em 1974, o Solar da Baronesa foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, sendo reconhecido como um bem, um patrimônio não só de nós campistas, mas também como algo representativo para a história nacional. Também em 74 a 75 foi oficializada a transferência de propriedade para a Academia Brasileira de Letras. Em verdade, o próprio processo de tombamento em 1974 faz parte de uma movimentação encabeçada principalmente pelo Pedro Calmon, o imortal da Academia Brasileira de Letras, para esse reconhecimento. Como eu disse para vocês, em 74 e 75, a transferência da propriedade acaba se efetivando quando o senador João Cleófas, então proprietário da usina Sapucaia, consolida a transferência dessa propriedade. Desde então, portanto, desde 1974 e 75, o Solar da Baronesa pertence à Academia Brasileira de Letras. Um nome muito associado à história recente do Solar da Baronesa é do professor e doutor Austragésilo de Ataíde, presidente da Academia Brasileira de Letras. O professor Austragésilo desenvolveu ao longo da sua presidência alguns projetos de ocupação aqui para o Solar da Baronesa, dentre eles o Centro Internacional de Cultura. Quem passa aqui em frente ao Solar da Baronesa, na BR-356, consegue ver uma construção ali, que dista 60 metros daqui do prédio do Solar da Baronesa. Ali seria o Centro Internacional de Cultura e também abrigaria a Biblioteca Van Arg, que seria uma das maiores bibliotecas da América Latina. Quem vê o Solar da Baronesa nos dias de hoje não imagina que esse edifício já serviu de local para festas, muitos eventos da sociedade campista e já recepcionou desde o imperador Dom Pedro II a presidentes, mais recentemente, como José Sarney. Além disso, esse local foi escolhido para ser cenário de filme e abrigou aqui no entorno uma enfermaria, como também várias outras construções anexas, algumas que podem ser vistas até os dias de hoje.
Entre 1977 e 1978, o solar da Baronesa passou por uma série de reformas. Os especialistas qualificam essas reformas como estruturais e não como uma restauração de fato, já que muito do solar da Baronesa ou estava comprometido ou havia se perdido. Por exemplo, na década de 60, gente, por conta da proximidade com o rio Muriaé, o solar da Baronesa sofreu com uma severa enchente que acometeu principalmente a ala lá dos fundos, onde fica aquela capela maravilhosa que vocês puderam ver nas imagens anteriores. Em 2011 e 2012, o telhado foi trocado também. A gente tem que lembrar que o solar da Baronesa é tombado pelo IPHAN. A Academia Brasileira de Letras, que é a proprietária aqui do solar da Baronesa desde a década de 70, vem cuidando e trabalhando para apresentar projetos para resgatar esse incrível patrimônio que é de não só nós campistas, mas também de todo brasileiro. A gente faz coro para que o solar da Baronesa tão logo esteja aberto à visitação como em anos anteriores. Esse foi mais um episódio do Pílulas da História. Eu espero que você tenha gostado. Em especial, achei muito interessante poder contar de dentro a história do solar da Baronesa. Eu quero te lembrar que o programa Pílulas vai ao ar toda quinta aqui na TV Câmara, canal 19.3 às 20 horas, e que esse programa é uma parceria entre a TV Câmara e o Arquivo Público Municipal Valdir Pinto de Carvalho. Eu te espero até a próxima quinta. Até lá!